Teve uma história muito forte, né, intensa nesse meu processo de conversão. Depois a gente retoma essa linha do tempo, pode ser ou não? Pode, fica à vontade. Cadê a produção? Produção, pode falar disso aí? Pode, fica à vontade. Brincadeira. Nesse processo de conversão, né, quando eu fiz essa primeira transição de carreira não muito planejada, foi acabando meu recurso e eu acabei gerando um pouco de endividamento. E na época nós tínhamos 2 carros, né? O meu carro e o carro da minha esposa. E nós decidimos em colocar à venda o carro dela, né? Falou, vamos vender aí seu carro e tal. Eu não lembro exatamente o valor na época, mas talvez 12 mil, e aí, acho que era isso, 12 mil e pouco, para vender rápido. E beleza. Anunciei, e uma pessoa chegou e falou assim, cara, tô vendo aqui que você tá vendendo e tal, não sei o quê. Você faz por 11 mil? Era isso. Ele falou, você faz por 11 mil? Eu falei, cara, vem dar uma olhada no carro. O que o carro tem? Eu falei, cara, vem dar uma olhada no carro. Eu dei, assim, continuidade na transação comercial. Né? Na transação comercial. Só que nesse meio tempo a gente foi conversando, tal, papo vai, papo vem. E aí foi onde ele me falou um pouco da história dele, né? Mas não foi no sentido de me sensibilizar, eu creio que para poder se valer de uma proposta. Foi porque algo foi fluindo mesmo, assim. A gente foi conversando e foi fluindo. E aí ele falou, cara, eu casei faz pouco tempo, na época, acho que ele tinha, acho que pouco mais de 1 ano de casado. Olha só o drama dele. E ele passou por uma doença no intestino, que fala doença de Crohn, não sei se você já ouviu falar. Acho que sim. Ela compromete demais o intestino, e esse camarada, o nome dele é Eduardo, ele ficou desenganado mesmo, assim, pela medicina mesmo, assim. E aí o pessoal já tava falando, em outras palavras, é só esperar morrer, mais ou menos isso. E ele é um cristão, cara. E assim, na época a igreja se mobilizou mesmo em oração para poder entrar nessa causa dele. E oraram mesmo, e de fato ele teve isso aí tudo documentado depois com vídeos e tal. E ele, cara, de fato foi restaurado mesmo, assim. E aí, cara, coisas de meses depois, a esposa dele é diagnosticada com câncer. Se eu não me engano, se eu falar alguma bobagem aqui, mas acho que é um grau 5, é algo que já estava caminhando muito avançado. E, cara, ele, nesse processo sem carro, ele tinha um carro, havia vendido, então pegava carona de pessoas da igreja e ficava pedindo favor para fazer esse translado, tudo. Eu fiquei muito sensibilizado com isso, né? Ainda mais num processo de conversão bem intenso, no início da minha conversão e tal. E eu senti de ajudar ele, assim, né, com relação ao carro. Só que, né, eu aprendi também que o nosso coração ele é muito enganoso, né? O coração do homem é enganoso. E assim, a gente não pode, muitas vezes, agir de forma emocional, né? A gente tem que ter uma inteligência emocional ali, colocar no crivo da razão, colocar no crivo de Deus e ver. Depois eu quero te fazer a pergunta sobre isso, mas continua. Ok. E aí a gente vê se faz sentido ou não, se não é uma emoção a mais nossa ou não sobre isso e tal. E aí, de fato, passou acho que uns 2 dias a gente conversando, porque eu falei pra ele que eu ia pensar. E na verdade eu estava esperando silenciar o meu coração, cara. Silenciar o meu coração. E aí passou uns 2 dias aproximadamente, eu mostrei pra minha esposa a conversa. Eu falei, cara, eu vou ouvir a voz agora da razão, né? Eu vou levar pra esposa, dinheiro, estamos precisando. A esposa vai falar, você tá louco? Eu falei assim, amor, dá uma olhada aqui. Aí ela viu a conversa, falou, caramba, que história, hein, meu? Eu falei, pois é. Ela falou, e aí, o que você vai querer fazer? Eu falei, então, eu tô sentindo de abençoar ele com o carro. E aí ela vai falar, você tá louco? Ela deu um tapinha nas minhas costas assim e falou, amém, Deus vai prover na nossa vida. Eu falei, vixe. Só vai. Agora vou ter que dar. Vou ter que dar. Agora moiou. Moiou. Mesmo assim eu resistindo. Passou mais uns 2, 3 dias e o cara precisando e tal. Alguma coisa eu ia fazer pra ele, né? E aí, cara, eu tava num culto. E aí um pastor falou, pra mim nada disso aqui tem sentido. Já dei um carro, já dei 2 e não tô nem aí. Eu falei, caramba, cara, é Deus falando. E aí o que começou a acontecer? Eu acredito que quem estiver nos assistindo aqui talvez até se identifique. Eu comecei a me incomodar em não fazer o que eu deveria fazer, cara. Comecei a me incomodar. Aquilo, assim, é como se a minha paz estivesse vinculada àquela tomada de atitude já. Aí eu falei, cara, já de fato o negócio tomou uma outra proporção, preciso fazer. E aí ele me ligou, e aí, Rodolfo, vai fazer e tal? Eu falei, cara, me liga, né? Ele ligou. Eu falei, então. Eu falei, eu não vou fazer o desconto pra você, não. Eu falei, eu vou te abençoar com o carro. Como assim? Eu falei, cara, eu vou te dar o carro. Cara, esse cara tava do outro lado, ele começou a chorar. Eu falei, amor, ele vai dar o carro pra gente, tal, não sei o que, papapá.
Aí ele falou o seguinte, falou, cara, eu tô desempregado faz tempo, Deus não tem deixado faltar nada pra mim. Minha esposa tá fazendo rádio, tá fazendo químio, ela não tem fome de nada. Alguns dias atrás, ela tava com uma vontade de comer uma tapioca e um vizinho, sem saber de nada, bateu na nossa porta, falou, vim fazer uma tapioca pra trazer aqui pra vocês, então Deus tem cuidado dos detalhes. Eu lembro que ele falou assim pra mim, falou, cara, eu quero ser seu amigo. Eu falei, cara, não tem problema. Eu falei, mas eu não tô fazendo assim. Eu falei, não me leva mal. Eu tô fazendo porque eu sei que aonde você levar esse carro, quando você falar, cara, vai ser o nome de Deus que vai ser glorificado. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, eu só tô em obediência, cara, a voz de Deus com relação a isso e pá. Enfim. E aí foi, e algo que foi muito interessante, o Everton, que eu quero poder ter a liberdade aqui, já que vocês me deram de falar, e eu acho que eu teria feito de novo, cara, foi que ele chegou em casa com um casal que é muito intenso, assim, sabe? O pessoal chama de um casal bem pentecostal, assim. Uhum. Eu queria conhecer o irmão, o cara chegou, eu queria conhecer o irmão e tal. Eu falei, entra aqui e tal, aí a gente ficou lá, tal, tudo. E eu vivi algo muito constrangedor e ao mesmo tempo sobrenatural e muito bom, porque ele chegou, a esposa dele tava sem cabelo, né? Tava com o cabelo raspado não, né? Que cai, né? Acho que na rádio da químio. E aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, você pode orar por mim? Putz, cara, até eu me emociono de falar isso aí, cara. Porque na hora que eu comecei a orar por ele, cara, é como se absolutamente nada tivesse sentido. É como se, de verdade, assim, tivesse aberto um teto dentro da minha casa, assim, um caldo quente tivesse caído e invadido tudo, cara. Uma água quente, assim. Porque foi um negócio tão intenso, cara, tão verdadeiro. E beleza, feito isso, a gente tomou café e tal, tudo. Eu me lembro que ele saiu assim, daí ele subiu a rampa, assim, a coisa indo embora. Eu falei, que alívio, né? Entre aspas, né? Entre aspas, porque eu tava precisando de dinheiro. E aí fui pra São Paulo, eu lembro, isso foi num final de semana, quando foi na quinta-feira. Na quinta-feira. Eu tinha ido pra São Paulo pra fazer compra pro quiosque, pro meu quiosque. E eu tava voltando e muito preocupado, né, cara? Muito preocupado, porque você obedece, mas você fica preocupado. E aí eu parei no início da Anchieta ali, no trecho urbano, do lado esquerdo, tinha uma igreja ali, que agora tem um muro, não dá pra ver. E tava um tempo bem cinza, assim, sabe? E em frente à igreja tinha uma árvore sem folhas nenhuma, tava seca, né? E eu olhei para aquilo e fiquei olhando para a árvore, fiquei olhando para a igreja, enquanto o farol tava parado, enquanto o trânsito tava parado. E aí algo falou no meu coração o seguinte, falou assim, fé sem obra é morta. E eu tive uma experiência ali com Deus de que de fato foi Deus, né, que tivesse falado no meu coração ali, fé sem obra é morta. Eu falei, amém, não, glória a Deus, tá, precisando pagar a conta, precisando pagar a conta. Beleza, cheguei em casa, à noite e tal, tudo. Uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, Rodolfo, beleza, porque na época a gente não tinha ainda só o WhatsApp, né? A gente tinha telefone, a pessoa ligava em casa, tal, tinha essas coisas, tal. E aí ele falou assim, cara, você tá em casa? Eu falei, tô. Eu falei, posso te ligar aí? Posso. Eu falei, então, Rodolfo, o que acontece? Eu senti de te abençoar, cara. Eu falei, mano, eis-me aqui, você tá falando com o cara certo. Ele falou, mas eu quero te abençoar com um valor, cara. Eu falei, não, valor, você tá louco? Eu falei, valor, pô. Ele falou, você tá negando a bênção? Ele falou desse jeito assim, você tá negando a bênção? O nome dele, Eduardo Greg. Caraca! Eduardo Greg é o nome dele. Eu falei, não tô. Ele falou assim, então passa o número da tua conta aí que eu quero depositar um valor na tua conta. Eu falei, beleza, obrigado. Ele falou assim, você não quer saber o valor? Eu falei, não. Ele falou, mas eu vou te falar o valor. Tô te abençoando com 10 mil reais. O valor exatamente do carro, cara.